A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, você aí que está hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, pela primeira vez acessando o canal, vendo esse vídeo. Hoje estamos gravando aqui o último capítulo do livro de Jeremias, 52, Deus seja louvado, a glória, a honra toda dele. O Senhor nos dá essa oportunidade de terminar mais um livro da Bíblia aqui, Se você acessar aí, você está vendo que a gente está fazendo os playlists de todos os livros que a gente já tem gravado no canal. Falta muitos ainda, A gente já fez dos profetas menores, aleluia. A gente está, glória a Deus, aleluia. Fez dos poéticos, Vamos fazer agora, aleluia, dos históricos. Bendito seja Deus, estamos fazendo. E por último, vamos terminar aqui de fazer o que estamos fazendo agora, que é o dos profetas maiores. Ainda tem o Pentateuco ainda para a gente terminar o velho e, se Deus permitir, a gente iniciar o novo, Então, nos ajude aí, vendo, deixando um joinha. E para a glória de Deus, irmãos, o 52 do livro de Jeremias, ele vem relatar algo que já tinha acontecido, da queda do exílio de Jerusalém. Esse mesmo assunto, irmãos, é falado em Crônicas, é falado em Reis. Se você voltar um pouco atrás e ler Jeremias 39, Aleluia. Deus, o Senhor, vem trazer de novo essa história. Um lembrete, irmãos? A Bíblia fala assim que é para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você fala assim, mas pastor, foi um momento difícil. Sim, foi um momento para quem passou aqui, mas o povo de Israel, de angústia, de sofrimento. Mas, irmãos, não porque Deus assim o quer. Deus não quer, irmãos. E trazendo uma comparação, que acontece todo dia na nossa vida, irmãos. O Pai, Ele não quer, irmãos, nos disciplinar, não quer nos chamar a atenção, mas por ações nossas, escolhas nossas. Foi assim com o povo, o Pai faz isso. Porque a gente voltar no caminho da obediência. Então Deus faz isso com o povo, irmãos. O povo dele, o povo de Israel, o povo de Judá. A gente sabe do exílio, do cativeiro, o que eles passaram aqui na mão dos assírios, na mão dos babilônicos, e vem contar a história aqui, de reis que foi no período que Jeremias estava aqui exercendo o ministério, Acaba-se aqui, Jeremias não. A gente vai no próximo livro iniciar Lamentações, Vamos falar de Jeremias de novo e vamos contarmos uma outra parte da história em Lamentações. Então, você aí, continue vendo, continue orando por nós orando por vocês, deixando o joinha, nos ajudando, irmãos, porque essa palavra que é de Deus, ela chegue o mais longe possível, isso para a glória do Senhor, amém? Jeremias 52, vai ter alguns títulos aqui. O primeiro título vem A Rebelião de Zedequias. Quem era Zedequias? Rei de Judá. Se você pegar aí a sequência dos reis, a história fala, a gente vê aqui pela Bíblia que ele foi o último rei de Judá, Aleluia. Nesse período de exílio. Nesse período, irmãos. Porque depois a gente continua falando, irmãos? Falando de quem estava ali no período aqui bíblico, exercendo ali o reinado ali da linhagem de Davi. Amém? A gente vai falar aqui, versículo 1 ao 3, Era Zedequias da idade de ter 21 anos quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Amutai, filha de Jeremias, de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim, seu pai. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, e os lançou diante dele. Ezequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Irmãos, se rebelou por quê? Porque nessa ação errada do rei, que influenciava diretamente o povo. 100% não, irmãos. Tinha aqueles que não se deixavam influenciar, que tem que ser hoje, irmãos, a nossa posição diante de Deus, irmãos. Porque a Bíblia fala para nós, e é bem clara a Bíblia, irmãos.
O Evangelho é boas novas. Aleluia. A palavra de Deus. A salvação em Cristo, ela é individual. Irmão, alguém parou no caminho, deixou o Senhor, não caminhou mais. Irmão, eu não tenho que ir junto, irmão. Eu tenho que orar por aquela pessoa, pedir a Deus para aquela pessoa que o Espírito do Senhor abra os olhos dela e ela volte para Cristo. Ela volte, não, irmãos, como as pessoas, às vezes a gente fala e não presta atenção nas palavras nossas. Muitas pessoas falam, volte para a igreja. Não é voltar para Cristo, irmãos. Ser de Jesus. Entender que o papel nosso hoje como igreja, aleluia, temos que ser, irmãos. E o Senhor habitar em nós como o templo dele, aleluia. E Zedequias teve essa influência má diante do povo, irmãos. Irmãos, muitos, quase na sua totalidade do povo, também veio a pecar, veio a transgredir o mandamento do Senhor. E quando acontece a profecia dada de Deus a Jeremias, do tempo que Deus ia repreender a Judá, aqui fala Jerusalém e Judá, 70 anos, Zedequias se rebelia, irmãos, rebelião, biblicamente diz que seus olhos foram vazados. Joaquim já não teve esse problema. A gente sabe que até um período Nabucodonosor era rei, depois veio ser outro rei da Babilônia, mas Jeremias, os olhos dele furado. Do versículo 4 em diante, irmãos, até o 12, nós vamos ter um outro título aqui, ó. Jerusalém é sitiada e tomada. Segundo a história, irmãos, houve uma resistência da parte de Jerusalém, ali, 18 meses, até a Babilônia, que já a Bíblia Sagrada fala aqui no livro de Jeremias, né? E por bondade do Senhor, a gente gravou isso no canal. Como foi a forma que Nabucodonosor adentra a cidade ali, irmãos, e sitia Jerusalém. Versículo 4. Aconteceu que no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém. E ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até o 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia. Por quê, irmãos? Estava cercada a cidade. Não tinha como entrar nada e sair nada. A fome dominou o povo, irmãos. Na cidade, o povo da terra não tinha pão, não tinha nada para comer. Eles estavam resistindo, irmãos. Chegou uma hora que não teve mais como resistir. Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, saindo da cidade de noite, pelo caminho da porta, entre os dois muros, o qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo seu caminho da campina. 8. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. 9. Prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. Vamos ler até o 12, irmãos. Versículo 10. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá, em Ribla. 11. E cegou os olhos de Zedequias, e o prendeu com cadeias, e o rei da Babilônia levou para a Babilônia, e o conservou na prisão, até o dia da sua morte. 12. E no 5º mês do 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Irmãos, a resistência deles caiu. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus faz o que apraz. Essa situação, irmãos, tinha que acontecer. O povo, irmãos, tinha que ser tratado, irmãos, na dor,
do sofrimento. Irmãos, quantas vezes Deus usou Jeremias para dizer que o povo ia morrer, morte, a espada, a peste. Irmão, parece algo assim, você lendo, você ouvindo a gente falar, fala assim, duro da parte de Deus. Não, irmãos, duro é quando nós que precisamos do Senhor, nós que dependemos do Senhor, nós que temos que pedir a Deus a sua misericórdia a todo momento, irmãos, para estarmos na sua presença. Nós não escolhemos o Senhor. A Bíblia diz em João 15 que Ele que nos escolheu. Aleluia! É algo tremendo, irmãos. A gente quer se voltar contra Deus, voltar contra a sua palavra, voltar contra o que Deus já deu a ordem para nós fazermos. Irmão, aí Deus vem e trata, aí Deus vem e toca, aí Deus vem e começa a fazer coisas para tocar em nós, para a gente acordar, irmão, para a gente despertar. Irmãos, tem pessoas que às vezes perdem, tem que ter percas grandes para voltar para Deus, para dar atenção para Deus, para dar atenção à palavra de Deus, porque senão não volta, irmãos. O povo aqui, irmãos, passou 70 anos de exílio, irmãos, duro. Nós já falamos, aqui está escrito no livro de Jeremias, capítulos anteriores, né? Houve sentenças duras de Deus contra nações que fizeram estragos em Jerusalém. O próprio rei Nabucodonosor, a cidade ali, né? O povo da Babilônia foi duramente castigado ali, porque abusou como uma vara de repreensão contra o povo de Jerusalém, irmãos. E o povo passou também, irmãos. A história não acaba aqui, irmãos. Depois a gente vai gravar o livro de Lamentações. A gente não vai dando todos os detalhes, todo o acontecimento, porque nós vamos voltar a falar isso em Ezequiel. Irmãos, que é um livro grande também. Nós vamos falar isso, continuar falando disso, irmãos, com outros acontecimentos, outros detalhes em Daniel, irmãos. Quando iniciamos o livro de Jeremias aqui, irmãos, a gente falou isso, né? Que a história, que esse acontecimento do povo de Israel, irmãos, ele abrangeu grande, irmãos, por um longo tempo. Né? Ezequiel, Daniel, Jeremias, né? O livro de Lamentações, irmãos, Reis, Crônicas. Irmãos, foi algo assim que marcou a época do povo de Israel, irmãos. Quantas coisas aconteceram, irmãos. Quantas coisas aconteceram no meio do povo. Irmãos, muitas coisas acontecem na vida da gente, irmãos. Mas em todas elas, quando a gente entende que Deus é o Senhor, irmãos, e a glória e a honra é dele, ele é soberano, nós temos que nos render à sua vontade, irmãos. E por muitas vezes aqui, irmãos, quase todas as vezes o povo não fazia isso. Por isso que a calamidade vinha, por isso que a assolação vinha, a vergonha vinha, para ver se o povo acordava, irmãos. Versículo 13, irmãos, aqui, aleluia, até o 23, vai ter um outro título que fala assim, a destruição do templo, né? Fala assim, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes, ele as incendiou. 14, e todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda, derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém. 15, então os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade, os rebeldes que havia passado para o rei de Babilônia, o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. 16, mais dos mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. 17, quebraram mais os caldeus as colunas do bronze que estavam na casa do Senhor, as bases, o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, levaram todo o bronze para a Babilônia. 18, também tomaram os caldeirões, as pás, as espivatadeiras, as bacias, as colheres de todos os utensílios de bronze com que se ministrava. 19, tomou o capitão da guarda
as bacias, os braseiros, as tigelas, os caldeirões, os catiçais, as colheres, os copos, tanto o que era de puro ouro como o que era de prata maciça. 20. Quando as duas colunas, ao único mar, e os 12 bois, o bronze e os que estavam debaixo das bases, que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso de bronze, todos esses utensílios era incalculável. Tesouro, irmãos, de um valor grande. 21. Vamos ler até o 23. Quantas colunas de altura de cada uma era de 18 côvados, e o fio de 12 côvados cercava era a sua espessura, os 4 dedos, e era oca, e havia sobre ela um capitel de bronze, cuja altura era de 5 côvados, e a rede e as romãs ao redor de capitel era de bronze, e semelhante era a segunda coluna com romãs. 23. E havia 96 romãs em cada lado, e as romãs todos em redor de rede eram 100. Irmãos, algo aqui, irmãos, que nos faz pensar e meditar. O templo, né, que foi feito por Salomão, que é conhecido como Templo de Salomão. Irmãos, uma maravilha do mundo na época, irmãos. Algo maravilhoso. Trazendo no lado financeiro, irmãos, um valor muito grande. Irmãos, quando o povo de Deus, todos eles, pecam contra o Senhor, abrem a porta para que o inimigo entre, espiritualmente falando, irmãos. O pecado, segundo o livro de Romanos, epístola, é uma ofensa a Deus. Irmãos, quando há um verdadeiro arrependimento, uma confissão, a gente deixa, a gente alcança a misericórdia. Mas o povo não queria deixar. O povo queria estar envolto no pecado. Irmãos, quantas vezes aqui nesse livro de Jeremias, irmãos, a Bíblia dá detalhes de deuses, rainha dos céus e outros que as nações tinham, que o povo de Deus, irmãos, sabendo do que a Bíblia já explicava para eles se misturavam. Irmãos, e eles davam mais valor às mentiras, às entidades malignas, à adoração a deuses, do que ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ah, irmãos, o valor que era o templo, o simbolismo, o significado foi todo destruído, irmão. Quando a gente escolhe o mundo, quando as pessoas escolhem as coisas que são erradas, a bênção de Deus sobre a nossa vida, irmãos, ela é retida por nós, por ações erradas nossas, por escolhas erradas nossas, a salvação da nossa alma, irmãos, aleluia, que hoje é algo mais maravilhoso, que temos, dom gratuito de Deus, aleluia. João 3,16 fala isso também. Quando alguém escolhe o pecado, a vida mundana, que é a inimizade contra Deus, irmãos, a gente perde isso, irmãos. Você mas perde, pastor? Sim. A gente só retorna a bênção de Deus, irmãos, quando há um arrependimento. Quando Deus ele não deixa de falar. Irmãos. O Espírito Santo ele fala com todos nós, com os que estão na presença de Deus, como aqueles que não estão todo dia. Quando você olha a natureza, você olha os céus, olha a terra, ali Deus está falando assim, eu sou o Todo-Poderoso. A pessoa que se afasta do Senhor. Ela sabe disso, irmãos. O Espírito Santo está batendo na porta. Aleluia. Irmão, e quando há um arrependimento, o milagre, a bênção, que é algo que não tem valor, irmãos. O povo aqui perdeu o tempo. Hoje nós, a salvação nossa, com Deus. Retomar a aliança, aquele que parou. Irmãos, Deus faz voltar tudo de novo, irmãos. Aleluia. Irmãos, vamos examinar a palavra. Ficar firme na palavra, irmãos. A bênção de Deus, irmãos, ela enriquece, diz a palavra. Não acrescenta dores. Irmão, mais difícil que for, Deus é fiel para dar a vitória para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. 24 aqui, irmãos, até o 30, vai ter um título aqui, Os Cativos. Vamos ler. Levou também o capitão da guarda, a Seraías, o sacerdote, chefe, a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. 25. E a cidade tomou a um eunuco que tinha seu cargo, os homens de guerra, os 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão mor do exército que
alistava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade, tomando-os, pois Nebuzaradã, capitão da guarda, os levou ao rei da Babilônia, e a Ribla. 27. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. 28. Este povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. 29. No 10º ano, 8º de Nabucodonosor, ele levou o cativo de Jerusalém 832 pessoas. 30. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Então, irmãos, esse é mesmo assunto, falamos aqui, nós vamos falar em Ezequiel, em Daniel. Irmãos, as levas que foram de pessoas. Irmãos, que Daniel, os outros 3 amigos dele estavam com ele. Vamos falar de Ezequiel, aqui Jeremias, irmãos. Isso, o que é retrato disso, irmãos? Escolhas erradas das pessoas, do povo de Deus. Irmão, o mal só vai adentrar na vida das pessoas se as pessoas escolherem a morte, porque o Senhor Jesus é vida, e vida com abundância. Isso, irmãos, Deus fala com o povo, irmãos, desde da criação de tudo que ele fez. A gente lembra quando lá em Moisés, no monte, que Deus falou assim, propõe vocês a vida, a morte e a bênção, né? A bênção e a maldição, melhor, a vida e a morte. Irmão, Deus todo dia propõe para quem está na presença dele a vida, a bênção e a maldição, a morte e a vida. A palavra é vida, a palavra produz vida, a palavra transforma, a palavra cura, liberta, aleluia. O povo estava aqui, irmãos, espiritualmente morrendo, porque Deus ainda estava dando chance deles voltarem para ele, irmãos. Amém? Versículo 31 a 34, irmãos, nós encerramos aqui, para a glória de Deus, né? Com muita alegria, o livro de Jeremias, e os versículos finais falam assim, ó. Tem um título, Libertação de Joaquim. Sucedeu, pois, que no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirou-o do cárcere. Aqui, Nabucodonosor já era morto, né? Evil-Merodach, né, irmãos? Que às vezes a gente, num outro capítulo lá, acabou falando que era uma entidade maligna, né, irmãos? Mas aqui, Evil-Merodach, a gente não completou. E os babilônicos tinham lá, mas ele era o rei, depois de Nabucodonosor, né? 30, terminando o 31. No 1º ano do reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou do cárcere. 32. Falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele na Babilônia, né? Os reis que eles ganharam guerras e conquistaram, né? Aleluia. E 33. Ele fez mudar as vestes da sua prisão e passou a comer pão sempre na presença do rei todos os dias da sua vida. 34. E quando a sua alimentação foi dada a refeição contínua do rei da Babilônia, porção cotidiana no seu dia até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Irmãos, até quando durou esse exílio, né? O rei Joaquim teve uma morte digna, irmãos, ali, na presença ali da liderança da Babilônia. Irmãos, nós que somos de Cristo, irmãos, não, a morte nossa, irmãos, tem que ser servindo o Senhor, irmãos, não no exílio. Aqui a história de Jeremias, irmãos, nos traz tantas lições aqui importantes, que temos que obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, está colocando ele, a verdade dele, a doutrina do Senhor como prioridade na nossa vida. Irmãos, o povo, por muitas escolhas erradas, ficou cativo, preso, sofreu duramente na mão dos inimigos. Irmãos, vamos, irmãos, por mais duro que seja a situação que vivemos, irmãos,
está nas mãos do Senhor, irmãos, porque nas mãos do Senhor Jesus, aleluia, há misericórdia. Amém, irmãos? Terminamos aqui o livro de Jeremias, né? Glória a Deus, 52 capítulos. Irmãos, daqui um dia, 2, a gente vai iniciar, né? Lamentações, que é 5 capítulos. E assim, irmãos, depois Ezequiel, vamos estar aqui fazendo essa obra do Senhor, irmãos. Do Senhor, para que almas, vidas, voltem-se para Deus. E com a sua ajuda, o seu apoio, irmãos, na oração, compartilhando esse link. Irmãos, não esqueça de deixar o joinha, para o canal está sendo bem visto, irmãos, e essa palavra que é de Deus alcance mais vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.